Bom, podemos começar? Estamos aí com o horário avançado. Apresentar rapidamente, então, o professor Michael Heinrich, que foi professor da Universidade de Ciências Aplicadas de Berlim até 2016, foi editor da revista Procla, é um autor de referência atualmente para os estudos sobre Marx e o Capital, é um dos grandes nomes da chamada Neue Marx-Lektur, que começou na Alemanha, e que está lançando um livro novo, uma tradução de um livro seu no Brasil, que é este daqui, A Introdução ao Capital de Karl Marx, e que está trabalhando nesse momento na sequência desse outro livro já lançado aqui no Brasil também pela editora Boitempo. Saiu o volume 1 da biografia que ele está escrevendo sobre o Karl Marx, e ele está trabalhando agora inteiramente dedicado à escritura dos outros volumes que sucederão, fazendo uma reconstituição da vida e do pensamento do Marx. A gente vai ter o prazer de ouvi-lo hoje, com a tradução consecutiva do professor André Kaiser, o nosso colega. Eu passo aqui a palavra para eles, sem demora. You can start. Okay. So, thank you very much for the invitation to... Is it working? This one is. Yeah. So, thank you very much for the invitation to speak here. Muito obrigado pelo convite para falar aqui. And also thank you very much for the introduction of my person. E muito obrigado pela minha apresentação. I want to talk today about Marx Capital and also about my introduction to the 3 volumes of Marx Capital, which is now newly translated in Portuguese. You already saw the book in the introduction. Então, eu hoje vou falar aqui sobre o Capital de Marx e também sobre o meu livro, a introdução aos 3 volumes do Capital de Marx, que foi recém-traduzido e que vocês puderam, inclusive, ver aqui exposta. Probably many people agree that Marx Capital is one of the most important contributions to understand capitalism. Of course, I agree to this position. However, many persons who stress the importance of Marx Capital never read it. Então, bom, há um grande consenso de que a obra O Capital de Marx é uma das principais contribuições para entender o capitalismo, e eu estou de acordo com esse entendimento, porém, muitas das pessoas que enfatizam a importância da contribuição de Marx em O Capital nunca o leram. So I want to stress here at the beginning that it is important to read Marx himself, his texts, to read Capital, and not to substitute it by reading an introduction, not even by reading my introduction. Então eu gostaria de começar enfatizando a importância de estudar Marx por ele mesmo, lendo o Capital, lendo os seus textos e não substituindo por qualquer introdução, inclusive a minha. And I want to add, you should read all 3 volumes of Capital, not only volume 1. Então, inclusive, eu gostaria de acrescentar que vocês deveriam ler os 3 volumes do Capital, e não apenas o volume 1. The 3 volumes form a unit. And when you read only volume 1, this is not only incomplete, it can even be misleading. Então é bom lembrar que os 3 volumes formam uma unidade. E se você lê apenas o volume 1, isso não é apenas incompleto, mas pode inclusive induzir a erros, levar a erros. When you read only volume 1, you can have the idea that
the market prices oscillate around value. However, in volume 3 of Capital, you can learn that the market prices don't oscillate around value, but around what Marx called prices of production. Então, se você, por exemplo, lê apenas o volume 1, você pode ficar com a ideia de que os preços de mercado oscilam em torno do valor. Enquanto, se você ler o volume 3, você descobrirá que, para Marx, os preços de mercado não oscilam em torno do valor, mas em torno de algo que Marx chama de preços de produção. And when you read only volume 1, maybe you will confuse surplus value, which is a big issue in volume 1, with profit or even average profit, what plays an important role in everyday life, but what is only treated in volume 3. Então, se você ler apenas o volume 1, você também pode criar uma confusão entre o que costumamos chamar de mais-valia ou mais-valor e lucro, ou a taxa média de lucro, o que é um grande tema, né, no Capital, que só é esclarecido, né, no volume 3. And furthermore, such important issues like the theory of crisis or the theory of interest-bearing capital, financial markets, and what Marx called fictitious capital, shares and bonds, are only systematically treated in volume 3. Além disso, alguns temas muito importantes, como a teoria das crises, a teoria do capital portador de juros, né, ou ainda o capital fictício, ações, mercados financeiros, são apenas discutidos por Marx no terceiro e último volume. In so far, you really have to read all 3 volumes. And when the German publisher 20 years ago proposed to me to write an introduction in the first volume, I said either it will be an introduction in all 3 volumes or I will not write an introduction. We cannot cut the 3 volumes in different parts. Então, vocês devem ler os 3 volumes, inclusive quando, há 20 anos atrás, o editor na Alemanha me propôs para traduzir, ou melhor, para fazer uma edição apenas do volume, uma introdução apenas do volume 1, eu disse que ou faria uma introdução aos 3 volumes ou não faria, porque não faz sentido cortar a obra em pedaços. In my book, I follow the arguments of Marx from all 3 volumes. In my first 2 chapters, they have an introductory character. I talk about the difference between Marx and Marxism, and also about the object of capital. And only then, in the chapters number 3 until number 10, I follow the arguments very closely to the 3 volumes of Capital. Então, na minha introdução, eu, além de fazer uma introdução aos 3 volumes, eu começo os primeiros capítulos abordando a diferença entre a obra de Marx entre Marx e o marxismo, para depois discutir o objeto de O Capital e apenas mais adiante discutir o livro ele próprio. However, my book comes not to an end when I commented the end of volume 3. I added 2 further chapters, one about state and world market, and one about socialism and communism in the sense of Marx. Então, meu livro não termina quando eu termino de comentar o último volume, porque eu acrescentei outros 2 capítulos, um sobre Estado e mercado de trabalho e outro sobre o socialismo. Communism. Sobre socialismo e comunismo.
I felt obliged to do this because Marx's original plan was not only to write Capital, he also wanted to write a book about the state and the world market after he finished Capital. But unfortunately, he never finished with Capital, and so these books were never written. World market. Então, queria, inclusive, aqui fazer uma correção da tradução. Eu disse mercado de trabalho, não, mercado mundial. Foi uma confusão fonética minha entre world e work. Então, eu me senti obrigado a fazer isso justamente porque Marx não pretendia escrever apenas sobre o capital, mas sim acrescentar um livro sobre o Estado e o mercado mundial. The book Marx Project. Yeah, state and another book about the world market. Yes. Então, era isso mesmo. Eu me senti obrigado a fazer isso justamente porque Marx não pretendia parar no Capital e sim escrever um livro sobre o Estado e o mercado mundial. And here we are already in the middle of a problem with Marx Capital. Marx Capital is, on the one hand, only a part of a bigger plan, but even this part is incomplete. Então, aqui estamos diante de um problema, porque o capital, portanto, é apenas uma parte de um projeto maior, mas, inclusive, essa parte é incompleta. Marx, in Capital, had the claim to present the capitalist mode of production in its, and now I quote, in its ideal average. Marx tinha a intenção de apresentar em O Capital o modo de produção, e aqui eu cito literalmente, na sua média ideal. Ideal average, média ideal. He mentioned this at the end of the manuscript for volume 3, this ideal average. And he said, therefore, crises on the world market are excluded from the presentation. They are excluded because he argued on such a high level of abstraction. Então, ele apresenta essa ideia de uma média ideal no manuscrito do volume 3, o manuscrito ao terceiro volume, e por isso ele excluiu as crises do mercado mundial do projeto, né, do Capital, porque justamente ele estava trabalhando em um grau muito elevado de abstração. When we read Capital, it is very important that we have in mind this high level of abstraction. Então, quando se lê o Capital, é muito importante ter em mente esse alto grau de abstração. Marx doesn't analyze a certain capitalism, for example, the capitalism of Great Britain in 19th century. Marx não estava analisando uma forma específica, concreta, historicamente concreta do capitalismo, como, por exemplo, o capitalismo britânico no século XIX. Already in the preface of the first edition of Capital in 1867, Marx stressed that he takes his examples from British capitalism, but that these examples only should illustrate his theoretical development. Então, já no prefácio ao primeiro volume, em 1867, Marx enfatiza que ele vai utilizar exemplos do capitalismo britânico, extraídos do capitalismo britânico, mas que se tratam de ilustrações da teoria que ele está apresentando. However, what Marx analyzed was also not a certain period of capitalism, what is very often said. He didn't just analyze a highly developed competitive capitalism. Então, Marx também não estava analisando um período específico
da história do capitalismo, como frequentemente é afirmado. Ele não estava analisando uma forma altamente desenvolvida de capitalismo competitivo. Already in this preface, Marx claimed to analyze the economic laws which are behind the historical development. Então, já nesse prefácio, Marx afirmava analisar as leis que estão por trás desse desenvolvimento histórico. And this also has a consequence for the structure and the content of capital. E isso tem uma consequência para o desenvolvimento e estrutura de O Capital, no caso, o livro, né, O Capital. For example, already in the first volume, you can find some important historical sketches. The one is the fight for the length of the working day in chapter 8, and the other at the end of the book is the investigation of the so-called primitive, or I would prefer original accumulation. Então, no volume 1, podemos encontrar alguns esboços históricos, como, por exemplo, a luta pela jornada de trabalho, no capítulo 8, ou, no final do livro, a discussão sobre a assim chamada acumulação primitiva, Original ou melhor, como eu prefiro chamá-la, acumulação originária de capital. Both of these historical investigations follow the theoretical investigation, the theoretical development. They don't give reason to the theoretical development. It is the other way around. The theoretical development decides when we have to look in history. Então, esses discursos, esses esboços históricos, eles seguem a teoria e não a fundamentam ou lhe dão razão, mas é ao contrário, né? Porque é a teoria que decide quando, né, essas discussões históricas serão apresentadas. Regarding the length of the working day, Marx argues that from the laws of commodity production, as well the worker as the capitalist, they both have good arguments for their position. The worker wants a short working day in order to conserve the labor power. The capitalist wants a long working day. He paid for the labor power and he wants to have the best benefit from this. Então, por exemplo, na discussão sobre a extensão, a duração da jornada de trabalho, Marx argumenta que tanto o trabalhador como o capitalista têm argumentos em favor das suas posições, né? Por um lado, o trabalhador quer, digamos, diminuir ou limitar a extensão da jornada de trabalho, tendo-se em vista a conservação da força de trabalho, ao passo que o capitalista quer estendê-la ao máximo, uma vez que, tendo comprado, ele quer extrair o maior retorno possível. And so Marx argues at the beginning of chapter 8 with a famous sentence, when equal rights are confronted, only struggle can decide. E assim Marx começa o capítulo 8 com uma frase bastante conhecida, né? Quando direitos iguais são confrontados ou estão em confronto, apenas a luta pode decidir. So Marx considers the class struggle about the length of the working day, not just because he wants a little bit more lively presentation. No, it is exactly the theoretical development which leads to a point that we have to consider class struggle. Então, Marx considera ou aborda a luta de classes não porque ele quer uma apresentação mais vívida, não.
é a teoria, né, que conduz, né, a exposição teórica que conduz à necessidade de abordar a luta de classes. Similar with original accumulation at the end of volume 1. O mesmo com a acumulação originária no final do volume 1. Only after Marx analyzed the production process of capitalism, after he analyzed how it is possible that you can have surplus value, nevertheless you exchange equivalents. You need this special commodity labor power. Only after all this is analyzed, Marx now turns to the history. O mesmo acontece, então, como eu já disse, com a acumulação originária no final do volume 1. Apenas depois que Marx expôs o processo global de produção capitalista, analisando a troca de equivalentes, mas também a necessidade de que haja uma mercadoria especial, né, no caso, a força de trabalho, para gerar o que chamamos de mais-valia ou mais-valor, apenas depois de toda essa análise é que ele apresenta a acumulação, o papel da acumulação originária. So when you look to the history, when you want to find out the steps in which capitalism emerged, you already need the notion of capitalism in order to know for what you have to search in history. Portanto, quando vocês vão olhar para a história do capitalismo, para compreendê-la, vocês primeiro precisam ter uma noção original, teórica, do que é o capital, para poder saber, inclusive, o que buscar na história. So the theoretical development of the categories is the dominant argumentation in Capital. The historical parts are subordinated to this theoretical development. Portanto, o desenvolvimento teórico das categorias é a dimensão dominante em O Capital. O desenvolvimento histórico é subordinado a esse desenvolvimento teórico. So I cannot give you now an abbreviation of Marx's arguments in the 3 volumes. Time is too short. Yeah? No, yes, you can continue. I want to do something else. I want now to talk about some problems with this presentation. Bom, eu não posso apresentar a vocês uma síntese, uma abreviação do desenvolvimento completo da argumentação de Marx nos 3 volumes, o tempo para isso. O que eu quero é apontar alguns problemas com esse desenvolvimento. The first problem, we should be aware when we read the 3 volumes of Capital, that we read 3 volumes Marx never saw. Então, o primeiro problema que nós temos que ter em mente é que quando nós lemos os 3 volumes de O Capital, estamos lendo 3 volumes que Marx nunca viu completo, enfim, nunca viu em vida. For the second and third volume, this is clear. Marx didn't publish these volumes. His friend Engels published the volumes out of the heritage of Marx. Então, os volumes 2 e 3, né, isso é claro, isso é pacificado. Marx não os publicou, não os editou. Quem os publicou foi seu amigo Engels, a partir da herança, do espólio de Marx. And Engels didn't publish a manuscript. He, for example, for the second volume, he had 7 different manuscripts. He had to choose from which manuscript taking what. He reordered the material and he reformulated the material. So it is really a big editorial work Engels did. Bom, no caso do volume 2, por exemplo, Engels não publicou, não tinha apenas um manuscrito à mão, ele tinha 7. E ele teve que decidir o que retirar
de cada um dos manuscritos, que partes, né, que manuscritos escolher, e os reorganizou, sendo, portanto, um grande trabalho editorial de Engels. For example, the manuscript for volume 3, there was only one manuscript. It had only a very poor structure, 7 chapters. Engels transformed these 7 chapters in 7 sections, and Engels inserted the most of the subdivisions of these sections and the sub-subdivisions, and also he chose the titles of these chapters. No caso do volume 3, por exemplo, havia um manuscrito só, mas muito parcamente desenvolvido, eram apenas 7 capítulos. Então, o que Engels fez foi transformar estes 7 capítulos em 7 sessões e, além disso, acrescentar a maior parte, né, das suas subdivisões e das suas subdivisões, além de escolher os seus títulos. Engels did this with the best aims. He wanted to make Marx texts more readable, more accessible for the readers. Engels fez isso com o melhor dos objetivos, a melhor das intenções. Ele queria tornar o Capital de Marx mais acessível, mais legível para o público leitor, para os leitores. However, sometimes his interventions changed the character of the text, even the content of the text, and these interventions were not clarified by Engels. So for the reader, it seems to be an original Marxian text. Porém, em muitas das suas intervenções, Engels alterou o caráter e, com frequência, até o conteúdo do texto, né? Mas não esclareceu para os leitores quando fez isso. Portanto, a impressão que fica para os leitores é que se tratam de textos marxianos. I will give you only one example for this. The crisis theory you can find in chapter 15 in volume 3. Eu vou dar um exemplo só disso para vocês, em relação à teoria das crises, que vocês podem encontrar no capítulo 15 do volume 3. This chapter 15 is the last chapter in the section which deals with this famous law of the tendency of the profit rate to fall. Se trata da última seção do capítulo, que trata da conhecida tendência à queda na taxa de lucros. Chapter 13 presents the law. Chapter 14 presents the factors which work against the law. Então, o capítulo 13 apresenta a lei, né, a lei da queda tendencial da taxa de lucros. O capítulo 14, os fatores que atuam contra esta lei. And then follows chapter 15 with the title, The Unfolding of the Inner Contradictions of the Law. Então, aí segue-se o capítulo 15 com o título as tendências em desenvolvimento das contradições inerentes, ou desenvolvimento das contradições inerentes à lei. So, already from the title of this chapter, you must have the impression that what now follows, remarks about crisis theory, is a consequence of the profit rate law. Portanto, a partir deste título, você fica com a impressão de que o que se segue, digamos, que o conteúdo do capítulo é um desenvolvimento, digamos, lógico, uma sequência em relação ao enunciado da lei. However, this title about unfolding the contradictions of the law was not from Marx. It was pure Engels. Porém, o título, né, este título, o desenvolvimento das contradições internas, não é um título de Marx, é puramente um título de Engels. And that the material formed a chapter was the result of strong interventions of Engels
into the text. He reordered the text. He divided the text of this chapter in 4 sub-chapters. All this you cannot find in Marx' original text. E que todo o conteúdo deste capítulo é resultado de uma profunda intervenção de Engels, que reorganizou o material, criou subcapítulos e subdivisões, e nada disso vocês irão encontrar nos originais de Marx. In Marx's original text, you can find a collection of remarks related to crisis. Some are also related to the profit trade law, but it is very clear it is a collection to remember some ideas and not already a draft of a crisis theory. Então, nos originais de Marx, vocês encontrarão observações, comentários sobre a lei da taxa de lucros, mas eles não são sequer um esboço, enfim, uma primeira versão para publicação, mas apenas justamente observações, né, e não ainda uma primeira versão da teoria das crises. However, in the last 100 or 150 years, no, 150 is too much, 130 years, the crisis theory, Marx's crisis theory, is mainly discussed as being dependent on this profit trade law, and therefore many Marxists felt obliged this profit trade law to defend, no matter even there are some good counter-arguments to it. Então, nos últimos 150, ou melhor, nos últimos 130, 150 é muito tempo, nos últimos 130 anos, né, ficou-se com a impressão que a posição que prevaleceu é de que se tratava de uma teoria das crises baseada na lei da taxa de lucros e, portanto, os marxistas se sentiam obrigados a defendê-la, não importa, mesmo se houvesse, e há bons argumentos em seu contrário. Insofar, for a scientific treatment of Marx's Capital, we have to go back to the original manuscript. For the first reading, you can use Engels' edition, but for a deeper scientific occupation with Capital, I recommend to go back to the original manuscripts, which are nowadays published in Mega, in the big Marx-Engels Gesamtausgabe. Portanto, para um tratamento científico de O Capital, é preciso voltar ao manuscrito original de Marx. Claro que para uma primeira leitura, vocês podem trabalhar com o texto tradicional editado por Engels, mas para uma leitura realmente científica do texto, eu recomendo voltar aos manuscritos originais que estão disponíveis na edição da Mega, né, das obras completas de Marx e Engels. However, a few minutes ago, I mentioned that all 3 volumes, in the form we are reading them today, Marx didn't saw them. Porém, eu afirmei alguns minutos atrás que os 3 volumes, como nós os conhecemos hoje, Marx não chegou a vê-los. Now I come to volume 1. Marx himself published 2 German editions, which show big differences. Then it came a French translation. Marx controlled the translation and changed also the text which are translated. So in Marx's lifetime, we have 3 different versions of volume 1. E agora eu chego ao volume 1. Ainda durante a vida de Marx, foram feitas primeiro 2 edições alemãs, com diferença significativa entre elas, e depois uma edição francesa que Marx ainda pôde controlar e fez, por sua vez, novas alterações. Portanto, só durante a vida de Marx nós temos 3 versões publicadas do volume 1. As we know from a letter from Marx to Danielson, the Russian translator, he wanted, at the end of his life,
to rework Volume 1 fundamentally. Como sabemos por uma carta de Marx a Danielson, que era o tradutor russo de O Capital, no final da vida ele tinha a intenção de retrabalhar novamente, de maneira abrangente, o primeiro volume. After the death of Marx, Engels became the editor of Volume 1. The third volume, the third edition, the third German edition was published in 1883, in the year Marx died. Então, depois da morte de Marx, Engels se tornou o editor do volume 1 e a terceira edição deste volume saiu em 1883, justamente o ano da morte de Marx. And Engels tried to include some of the changes of the French translation into the second German edition. Então, Engels tentou incluir algumas das mudanças que Marx fez na edição francesa, terceira edição, na segunda edição alemã. In the fourth edition from 1890, and this is the edition most of them read in translation. In the fourth edition, Marx included some more elements of the French translation, but not all. Então, na quarta edição do volume 1, de 1890, que é a edição que a maioria das traduções toma por base, Engels conseguiu introduzir algumas das modificações da edição francesa revisada por Marx, mas não todas. So, this fourth edition, edited by Engels, is not identical with any one of the editions Marx himself saw in his lifetime. Portanto, a quarta edição do volume 1 não é idêntica a nenhuma das edições que Marx conheceu durante a sua vida. Insofar, we have to be aware what we read usually is different from what Marx know. Again, I have to say, for the first acquaintance, for your first study of Capital, this is okay. But for any deeper scientific study, you should go back to the original texts itself. Portanto, é importante ter em mente que aquilo que nós lemos hoje é diferente do que Marx conheceu quando estava vivo. Isso não é um problema para uma primeira leitura, para uma primeira aproximação, mas para uma leitura realmente mais aprofundada, né, é importante confrontar, voltar ao texto original. However, the problems will not stop at this point. Porém, os problemas não param aqui. When we now go back to the original manuscripts of Marx, we will see that they are still incomplete, unfinished. Quando voltamos aos manuscritos originais de Marx, nós percebemos que eles são incompletos, inacabados. For example, value theory. There is an important manuscript Marx wrote between the first German edition and the second German edition. Então, no caso da teoria do valor, a manuscript about value theory written between the first two German editions. Então, no caso da teoria do valor, há um manuscrito, né, sobre a teoria do valor entre as duas edições alemãs, um manuscrito de Marx entre as duas edições publicadas. In this manuscript, Marx himself criticized his presentation from the first edition from 1867 that it can give the impression to the reader that value is something bound in a very elementary way to a single commodity. And he stressed that this impression is wrong. Value is something relational, what you have only in the relation between commodity and commodity. Então, nesse manuscrito, Marx critica a apresentação que ele mesmo fez no volume de 1867,
por poder dar a impressão ao leitor de que o valor é algo vinculado de maneira simples a uma mercadoria específica, quando não é o caso, quando o valor é algo intrinsecamente relacional que só pode se estabelecer entre, pelo menos, entre duas mercadorias diferentes. This relational character of value is also expressed in the second German edition, but I would say it is not so clearly, so directly expressed like in this special manuscript. Então, na segunda edição, né, na segunda edição alemã do volume 1, esse caráter relacional do valor está colocado, mas não de uma maneira tão clara como nesse manuscrito intermediário. I found this point so essential that in my introduction to the 3 volumes, I also quoted some sentences from this important manuscript in order to make clear what means value objectivity in Marx, and why it is not defined already in production, but only in production and exchange together. Portanto, eu achei esse ponto tão importante, tão essencial, que na minha introdução eu coloquei algumas citações originais, né, desse manuscrito, algumas citações diretas deste manuscrito, para explicar melhor o que é o valor e especificamente o valor objetividade, e para explicar por que ele não está exposto na parte sobre a produção, mas apenas na parte sobre produção e troca. So each manuscript has its own problems, but there is another problem. The manuscripts for Capital emerged in very different times, and this prevents Capital from being a theoretically coherent work. It represents different levels of insight of Marx. Portanto, cada volume tem os seus problemas específicos, porém, há um problema maior. É o fato de que cada um desses volumes saiu em períodos de tempo muito diferentes e, portanto, não representam um único trabalho acabado, mas sim diferentes níveis de insights do próprio Marx. The manuscript for volume 3 is the oldest manuscript. It was written 1864 to 65. O manuscrito do volume 3 é o manuscrito mais antigo, foi escrito entre 1864 e 1865. The volume 1 appeared at Marx's lifetime between 1867 and 1875. It was the end of the French translation. Então, o volume 1, no período de vida de Marx, apareceu entre 1867 e 1875, que é o ano da edição francesa. The manuscripts for volume 2 emerged in 2 blocks, in 2 units, you can say. One between 1868 to 1871, and a second block between 1876 and 79. No caso do volume 2, eles apareceram em 2 blocos ou unidades, se vocês quiserem, uma entre 1868 e 1871, 71, e outra 76, 79. E outra entre 1876 e 1879. This means between the manuscript of volume 3 and the most recent manuscripts of volume 2 are 15 years. Portanto, entre o manuscrito do volume 3 e os manuscritos mais recentes do volume 2, nós temos 15 anos, eles estão separados por 15 anos.
And in these 15 years, Marx was constantly doing research on all fields of economy. E durante esses 15 anos, Marx estava constantemente pesquisando em todos os campos da economia. And of course, the manuscript from 1864-65, which Engels had to use as the basic manuscript for volume 3, cannot include all the insights Marx had in the coming 15 years. Portanto, o primeiro manuscrito, que é do volume 3, né, de 1864 a 1865, simplesmente não podia incluir todos os insights que Marx teve nos 15 anos seguintes, e era esse o manuscrito que Engels tinha à disposição para publicar o volume 3. There are, for example, some smaller and one bigger manuscripts about the mathematical relation between the rate of surplus value and the rate of profit. Há, por exemplo, alguns manuscritos matemáticos relacionados ao volume 3 sobre a relação entre Rate of surplus value, rate of profit. Entre taxa de mais-valia, ou mais-valor, e taxa de lucro. From these manuscripts emerged between 1869 and 1875. E esses manuscritos emergiram entre 1869 e 1875. From these manuscripts, I conclude that Marx himself abandoned this famous law of the profit rate. E a partir destes manuscritos, eu concluo que Marx, ele próprio, abandonou a famosa teoria da taxa de lucro. The last time he mentioned this law was a letter to Engels written in the year 1868. A última vez que ele mencionou essa lei foi uma carta a Engels de 1868. In the big manuscript from 1875, in the middle of the manuscript, Marx wanted to summarize the laws of the profit rate. No grande manuscrito de 1875, Marx queria sintetizar ou sumarizar as leis da taxa de lucro. And among these laws of the profit rate, e entre estas leis da taxa de lucro, the famous law of the tendency of the profit rate to fall was not anymore mentioned. E então, entre estas leis da taxa de lucro, a famosa lei sobre a tendência à queda da taxa de lucros não é mais mencionada. And in a handwritten note to the second edition of Capital, Marx, in the section on accumulation, make a very remarkable statement. E numa nota manuscrita à segunda edição, sobre a handwritten note, in the copy of the second edition, yes. He makes a remarkable statement. Então numa nota manuscrita à segunda edição, Marx faz uma frase, enfim, uma formulação notável, uma afirmação notável. The content of this note was that when we have accumulation with rising organic composition, the profit rate of the capital with the higher organic composition will be higher. Então, o conteúdo desta nota é, né, o seguinte: quando a taxa de lucro é acompanhada por uma elevação na composição orgânica do capital, esta taxa de lucro será maior, acompanhando a elevação da composição orgânica. However, in Marx's treatment of his law of the falling profit rate, when we have a higher composition of higher organic composition, the profit rate should go down. So this footnote expresses exactly the opposite from this law.
mas na sua afirmação, na sua elaboração sobre a lei da taxa de lucros, né, quando você tem uma elevação na composição orgânica, você teria uma queda, uma tendência à queda na taxa de lucros. Portanto, o conteúdo dessa nota manuscrita é exatamente o oposto. Engels was so meticulous to publish this note. You all, when you look in volume 1 of Capital, no matter which translation, I'm sure you will find this note in the chapter on accumulation, or in the section on accumulation, that Engels said he found this note in the private copy of volume 1. Engels foi tão meticuloso a ponto de incluir essa nota no volume 1. E eu estou seguro de que, não importa qual tradução seja, vocês a encontrarão na seção sobre acumulação, e Engels afirma ter encontrado isso essa nota entre as anotações de Marx, as anotações privadas de Marx relativas ao volume 1. So you can read this note since more than 100 years. I read this note more than 40 years ago, and I believed, okay, it is such an isolated statement. We know that Marx in the evening liked to drink some port wine. Perhaps he confused something. Essa nota está disponível para os leitores há mais de 100 anos. Eu mesmo li faz cerca de 40 anos e me pareceu uma afirmação tão isolada que eu pensei, ok, Marx tinha o hábito de beber vinho do Porto à noite, portanto pode ter se confundido. But now, after we have these other manuscripts which point that Marx perhaps abandoned this law, I think we should take this note, this handwritten note of Marx, more serious and at least consider the possibility that Marx himself abandoned this famous law in the 1870s. Mas agora que temos este manuscrito maior à disposição, eu acredito que deveríamos tomar esta nota mais a sério e pelo menos considerar a hipótese de que Marx abandonou a sua teoria da queda tendencial da taxa de lucro nos anos 1870. I took this as an example to make clear that different manuscripts for the different volumes of Capital represent different levels of knowledge, of insight of Marx. Marx was a lifelong learning person, and by representing these different levels of knowledge, they don't constitute a full coherent work. Portanto, eu dei este exemplo para mostrar como cada uma das versões dos 3 volumes representam, na verdade, diferentes níveis de conhecimento do próprio Marx, que foi uma pessoa que aprendeu a vida inteira, que acumulou conhecimento, que esteve aprendendo a vida inteira. E, portanto, ao representarem diferentes níveis de conhecimento, não temos que tomá-lo como um único trabalho coerente. Now I want to come to my last point, and then I will finish. My last point is that Marx provides us not only with an analysis of capitalism, he provides us also with critique on different levels, or critique in different senses. Bom, agora eu vou chegar ao meu último ponto, e com isso eu concluo, que é o fato de que Marx nos apresenta não apenas com uma análise do capitalismo, mas também com uma crítica em diferentes níveis. Already the subtitle of Capital, Critique of Political Economy, makes clear that Marx wants not only to criticize some authors or some theories, he wanted to criticize
political economy, meaning a whole science, should be criticized. Se nós nos atentarmos já para o subtítulo da obra, O Capital, né, a crítica da economia política, nós percebemos que Marx não queria criticar apenas o capitalismo enquanto tal, mas todo um campo científico, no caso, a economia política. A striking example, what this means to criticize the whole science, we can find already in the first chapter of volume 1, when Marx admits to classical political economy that they found the connection between labor and value. But, says Marx, they not even pose the question why labor takes this form of value. Então, um exemplo impressionante do que significa criticar todo um campo de conhecimento, toda uma ciência, podemos encontrar já no primeiro capítulo do volume 1, quando Marx admite que a economia política clássica encontrou a conexão, mas foi capaz de formular a pergunta de que o valor assume esta forma. The answer why labor takes this form is the special form of socialization, the special form of forming the economy. The form, how economy is done. Então, só uma segunda correção da tradução, eu falei porque valor assume essa forma, porque o trabalho assume essa forma. Então, a resposta a essa pergunta, por que o trabalho assume essa forma, a forma valor, diz respeito ao modo pelo qual a economia se forma. You have private, independent producers, not only single persons. With independent producer, it can also be meant a whole company, a whole firm. Então, a economia se organiza, né, se forma em torno de produtores privados. E quando falamos em produtores privados, não estamos apenas pensando em indivíduos. Pode tanto significar uma pessoa, como pode significar toda uma empresa, uma companhia, uma firma. The social contact between these independent producers happens only via the market. But at the market, not really the producers are in contact, but the exchanged commodities. Então, o contato entre os produtores se dá apenas via o mercado, mas no mercado o contato não é propriamente feito diretamente entre os produtores, mas por meio da troca de mercadorias. The commodities receive the social characters which originally belong to the labor of the producers. Então, as mercadorias recebem o caráter social que originalmente pertencia ao trabalho dos produtores. So, the commodities produce a social world of its own, with its own laws, and at the end, the producers are submitted to this newly produced social world. Então, as mercadorias produzem, né, como resultado disso, as mercadorias produzem um mundo social próprio, um mundo social seu, e no final os produtores são submetidos à lógica desse mundo, às leis desse mundo. In order to characterize such social relations, Marx speaks of fetishism. Para caracterizar estas relações sociais, Marx fala em fetichismo. Today, fetishism has several meanings. One means obsession. This meaning didn't exist in Marx times. Hoje em dia, a palavra fetichismo tem vários significados. Um deles, por exemplo, é obsessão, que era um sentido que não existia na época de Marx. In Marx times, fetishism was the name for certain religious beliefs. People produced
some small pieces of wood, of leather, and then they ascribe to these pieces some magical power, and they feared this power of the objects they themselves had produced. Nos tempos de Marx, fetichismo significava especificamente um conjunto de crenças religiosas pelas quais as pessoas produziam determinados objetos de madeira e couro e atribuíam a estes objetos poderes mágicos e passavam a temer estes objetos que elas próprias haviam criado. And exactly the same happens in the seemingly rational, enlightened capitalist society. E o mesmo acontece na aparentemente racional e ilustrada sociedade capitalista. We all are submitted to the laws, the natural laws of the market. Todos estamos submetidos às leis naturais do mercado. You can see this very often when, for example, you look for the stock market news. Vocês podem ver isso com muita frequência quando buscam, por exemplo, pelas notícias do mercado de ações. The prices of the shares or the indices, like the Brazilian Index of Industrial Production, they are produced by humans who buy and sell shares, but they become independent. Os preços das ações ou os índices, como, por exemplo, o índice brasileiro das grandes companhias industriais, são criados por pessoas, mas acabam se tornando independentes das pessoas que os criaram. When you hear to the journalists who comment this, you can hear, oh, the market was very excited today. The index was trembling, but at the end he became more calm and found its direction. Então, vocês, quando ouvem os jornalistas que comentam as notícias do mercado financeiro, vão com frequência ouvir, né, expressões como os mercados amanheceram eufóricos, os índices estavam saltando, mas no final acabaram mais calmos. The economic things get feelings, get a will. As coisas econômicas parecem ganhar ou ganham sentimentos, até uma vontade. And we are submitted to this will. For example, governments like to argue, we have now to do this or that measures. We don't like to do it, but the market makes it necessary. E nós passamos a estar submetidos a essas vontades, como, por exemplo, quando os governos com frequência argumentam, nós temos que fazer isso, nós não gostaríamos de fazer, mas nós temos que fazer porque o mercado assim exige. So living in this fetishized society has very immediate consequences for all of us. Portanto, viver nesta sociedade fetichizada tem uma série de consequências imediatas para todos nós. The scientific critique against political economy is that Marx accuses political economy not to recognize this fetishism. They are doing science inside the fetishized relations, but they not really analyze what this means. A crítica à economia política justamente se apoia na acusação de Marx de que os economistas políticos produzem ciência dentro, né, limitando-se a estas relações fetichizadas, mas sem realmente chegar ao fundo ou ir além delas. And here you can see that the scientific critique of Marx is immediately linked with a political critique that we live under conditions which we produce, but which we don't control. E assim vocês percebem que a crítica científica de Marx tem uma dimensão
política, qual seja a de que vivemos em uma sociedade que produzimos, mas que nós não controlamos. And this has also consequences for the character of the political critique Marx is articulating. E isso também tem consequências para o caráter da crítica política que Marx está articulando. There is a long discussion whether Marx's critique of capitalism is a moralistic critique or if it is not a moralistic critique. Há uma longa discussão sobre se a crítica de Marx é uma crítica moralista ou não moralista, tem uma dimensão moralista ou não. In Marx's Capital, you can find a lot of examples where Marx makes fun of moralistic critics of capitalism. Podemos encontrar no Capital vários exemplos em que Marx zomba, né, enfim, ridiculariza a crítica moralista do capitalismo. And why he makes fun of moralistic critics? Because Marx states that morality itself is a social product. Each society has its own morality, and therefore this morality is not an appropriate measure of critique for exactly this society. E por que Marx zomba ou, enfim, ironiza as críticas moralistas? Justamente porque para ele a moral, ela mesma, é um produto da sociedade, né? Cada sociedade tem uma moralidade distinta, portanto, a moralidade não é uma boa medida para criticar esta sociedade que a originou. In my introduction to the 3 volumes, I try to show that Marx's critique is straightforward, non-moralistic. The political critique has 2 levels. The one level I already mentioned. In a commodity-producing society, we produce social relations which we don't control. These relations control us. Então, na introdução que eu escrevi, eu procuro mostrar como a crítica de Marx é uma crítica direta, não moralista. No caso, a crítica política tem pelo menos 2 dimensões. A primeira, eu já expus, a de que nós vivemos em uma sociedade que, embora nós produzimos, nós não a controlamos. The second level of critique we see when we analyze the capitalist production and reproduction process. A segunda crítica nós percebemos quando analisamos os processos de produção e reprodução capitalista. These processes are extremely destructive as well for the workers as for the nature. Estes processos são profundamente destrutivos, tanto para os trabalhadores como para a natureza. Marx stresses this double destructivity at several points. Marx enfatiza essa dupla destrutividade em diferentes momentos. And especially today, where we are confronted with climate change, with a destructive road which questions the possibility of the survival of mankind, this critique about the destructivity of capitalism is enormously important. E especialmente hoje, quando estamos, né, confrontados com o aquecimento global, a crise climática, enfim, o potencial destrutivo da intervenção humana, essa dimensão da crítica de Marx é extremamente importante. As answer to this destructive power of capitalism, many liberals, left liberals, green parties, they propose a kind of green capitalism. Como resposta a esse potencial, esse poder destrutivo do capitalismo, muitos liberais progressistas de esquerda ou verdes propõem um capitalismo verde. Not to change the capitalist system, but to change the energy forms, to change the forms of cars instead of
burning fuel to have electric cars. Então, a resposta costuma ser não mudar o capitalismo, como ele funciona, mas mudar, por exemplo, as fontes de energia, substituir, por exemplo, carros movidos a combustão por carros elétricos. However, when Marx is correct with his analysis that this destructive tendency is immanent to capitalism, that this is not just something accidental or something which rests in some greedy individual capitalists, then such a green capitalism is not possible. Mas se Marx está correto em sua análise de que esse poder destrutivo é imanente, inerente ao capitalismo, não é produto da ganância individual, deixa daquele capitalista, então o capitalismo verde simplesmente não é possível. When this destructive tendency threatens our survival, and Marx is correct in his analysis, then our only chance to survive is to abolish capitalism. Então, quando Marx está correto, enfim, quando esse potencial destrutivo, né, ameaça a nossa própria existência, né, da humanidade, né, Marx está correto justamente nessa avaliação, a nossa única alternativa para sobreviver seria abolir o capitalismo. And I stress, this is not a question of morality, it is a very elementary question of survival beyond from any morality. E eu enfatizo, esta não é uma questão de moralidade, é uma questão de sobrevivência, para além de qualquer moralidade. And with this statement, I want to end. Thank you very much for your attention. E com esta afirmação eu quero concluir. Obrigado por sua atenção. Fantastic. Thank you very much for your presentation. Bom, pessoal, agora vamos passar às perguntas. Não sei quanto tempo nós temos nesse auditório, mas podemos escolher algumas perguntas e eu vou traduzi-las para o professor Michael Heinrich. Assim, até também por conta da gravação, peço que as façam no microfone. Podemos fazer 3 blocos. Temos 1 hora aproximadamente, fui informado. Então, temos aí um tempo para aproximadamente 3 blocos. Tentem ser breves, se possível. Eu sei que a apresentação não foi breve, até porque eu tinha que fazer tradução consecutiva, mas... Agradecer em nome de todo mundo, professor André, pela excelente tradução consecutiva. Que isso, cometi erros gravíssimos de tradução. Bom, vamos lá. Bom, vou falar em português se você traduz, então, né? Agradeço aí a exposição, agradeço também a tradução simultânea, foi muito bom. Um questionamento bastante breve, não sei se tão simples, mas gostaria de ouvi-lo. Essa nova leitura de Marx, vamos dizer assim, um entendimento de que não há uma teoria de crise formulada por Marx, tem implicações de ordem política ou como que o senhor analisa isso? Obrigado. Mais alguém, gente? Bom, boa tarde. Bom, são 3 questões, né? Primeiro, eu sou Gerson, sou da Geografia da USP. Primeiro, assim, quando que vai ser traduzido, né, o Ciência do Valor, se você pode falar, se já há alguma articulação com a editora no Brasil para a tradução desse livro?
translate the science of value in Brazil, or if there was a time frame for that. Estamos aguardando essa. E segundo, um pouco na direção da questão que me antecedeu, dentro desse impasse, né, recentemente foi traduzido uma nova versão da seção 1, né, do Capital aqui no Brasil, pegando a primeira elaboração do Marx, e lá está colocado esse debate, né, das interpretações posteriores, inclusive que o Marx dá pensando na dificuldade apresentada, né, da interpretação, sobretudo da classe operária na época. E minha questão é, na tua interpretação, para além dessa do Marx se contradizendo, o que você acha em relação à validade da teoria da taxa decrescente de lucro para pensar o período atual, né? There's a recent Brazilian translation of section 1. O que é confirma, André? Qual que é o livro? Se é a seção ou o volume, que é a seção 1, né? É a seção. Yes, yes, departing from this debate of different frames, Marx's argument by himself. And what do you think of the validity of not of this text? Ok. Tá, last one. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o Gabriel, eu sou mestrando aqui em Sociologia, né, no nosso departamento do IFISH. E, na verdade, eu também tenho 2 pontos, queria agradecer bastante, né, a presença do professor, o espaço aqui está muito interessante. A primeira questão seria a respeito de algo que você destacou bem no começo da sua apresentação sobre acumulação primitiva e acumulação originária. Eu acho que é uma discussão interessante, que muitos autores falam que seria um erro, inclusive como é muito difundido pelo senso comum, falar que o Marx fala de uma acumulação primitiva, sendo que o capítulo, se não me engano, tem a ideia da dita acumulação primitiva, acho que no inglês seria so-called accumulative primitive, something like that. E eu acho que eu ainda não tenho uma posição muito definida sobre isso, mas eu acho interessante como que muitos falam do termo acumulação originária, já que essa acumulação primitiva seria exatamente uma crítica que ele faz ao ideário burguês de falar que existia uma acumulação primeira e que alguns acumularam enquanto outros gastaram e por aí vai. Some say because it could be a critique of Marx of the bourgeois assumption that there was a first accumulation and some accumulated by others simply wasted. So what's your position on this one? Yes, so what's your own account of before you said something that the use of the term primitive would be a result of Marx's critique of the bourgeois theory of Yes. Yes. Tá, e a última, para ser mais breve, seria correto falar que o Capital do Marx tem determinados momentos que trata de história, em outros momentos de teoria? Tem muitas pessoas às vezes que falam que o aspecto histórico do Capital do primeiro volume, por exemplo, seria na acumulação primitiva, nesse capítulo. Mas eu acho que, ao meu ver, seria um certo erro dizer que o Marx estaria num aspecto teórico em determinado momento e depois histórico. Eu acho que ele traz as duas formas muito unidas, muito imbricadas, é a própria crítica que ele faz, né? É uma teoria por si só, sem levar em questão condições históricas. Então, seria possível dizer que há uma separação em determinados capítulos ou não tem como separar teoria e história na obra do Marx? Some people say that there are historical moments and theoretical moments in Das Kapital.
For example, some say that the chapter on the original accumulation would be a historical account or a moment, but he believes that it's not possible to separate these two dimensions, that they are very well intertwined. So what's your position on that? I think you more or less already answered this. So, thank you for the interesting questions. I try. The first question was about Neue Marx-Lektüre, a new reading of Marx, and what are the political consequences. This new reading, it is not a kind of fixed school or something. You can say it is more a tendency. We had in Germany since the late 1960s, 1970s, which put some points in the foreground in reading Marx, which the 80 years before were not so much stressed, like, for example, fetishism. Bom, primeiro ele agradeceu pelas perguntas interessantes e diz que vai tentar respondê-las. A primeira pergunta diz respeito a essa nova leitura de Marx, que segundo ele não é uma escola, não é uma vertente acabada, mas são formas de leitura que surgiram na Alemanha entre os anos 1960 e 1970 que procuraram esclarecer pontos que não haviam sido bem trabalhados nos 80 anos precedentes, como, por exemplo, em torno do conceito de fetichismo. There is a traditional reading of Capital which stresses the existence of classes, class struggle, and exploitation. All this is not wrong, but it is not complete. Então, existe uma leitura tradicional do Capital que enfatiza a existência de classes, luta de classes e exploração. Isso não está errado, mas não é completo. Class struggle and exploitation we have in every class society. This is not specific for capitalism. Classes, luta de classes e exploração temos em qualquer sociedade. Isso não é específico ao capitalismo. But what Marx wanted to analyze was the specific form in which exploitation happens in capitalism. And this is very different from the pre-capitalist societies. Então, o que Marx queria analisar era a forma específica, particular, pela qual se dava a exploração nas sociedades capitalistas, e que é muito diferente daquelas das sociedades pré-capitalistas. In pre-capitalist societies, you have personal domination. The slave is the owner of a certain person. The serf is bound to the land and by this bound to the owner of the land. Então, nas sociedades pré-capitalistas, você tem a dominação pessoal sob diferentes formas. O senhor de escravos é dono de uma pessoa, o servo está atado à terra e, como tal, é sujeito a um senhor. The wage laborer is formally, legally a free person who can, as an equal, do a contract with a capitalist and also can solve the contract with the capitalist. The slave or the serf, they couldn't solve anything. O trabalhador assalariado é formalmente uma pessoa livre que pode contratar com o capitalista e pode, inclusive, desfazer o contrato, coisa que nem o escravo nem o servo podiam fazer. The liberals think that because personal domination is absent, we already live in a society of freedom and equality. Marx, at the end of chapter 4 of volume 1, makes fun of such a belief. Para os liberais, pelo fato de que a dominação pessoal foi abolida, já viveríamos em uma sociedade livre. E Marx, no final do capítulo 4 do volume 1, né, ironiza essa crença. There is, even when there is no personal domination, there is an impersonal, anonymous domination by the economic conditions. Não existe uma dominação pessoal, mas existe uma dominação impessoal a partir das condições econômicas. The worker, the free and equal worker,
is forced to sign a contract when he or she wants to survive. O trabalhador livre igual, é obrigado a assinar um contrato quando ele ou ela quer sobreviver. However, it happens in the specific form that the worker sells the labor power as a commodity. Acontece que na forma específica, né, o trabalhador vende a força de trabalho enquanto uma mercadoria. And the majority of the labor products take also the form of commodity. E a maioria dos produtos do trabalho também assumem a forma mercadoria. The way in which this impersonal power is executed is the value form of all these commodities. A forma pela qual esse poder impessoal é exercido é a forma valor de todas as mercadorias. Insofar, very briefly argued, I see a difference between the traditional argumentation and the argumentation, or the political consequences of the argumentation of this Neue Marx-Lektüre. Portanto, de maneira breve, eu vejo uma diferença assim nas consequências políticas da leitura tradicional e da leitura nova, né, a chamada nova leitura de Marx. When you stress only the existence of classes and class struggle, you exist the direct confrontation of power. But when you accentuate fetishism, value form, then you can understand what it means to have impersonal power in all the cells of the society. Então, quando você enfatiza a existência de classes e de exploração, né, de maneira genérica, você vai procurar ou vai enfatizar o confronto direto, né? Ao passo que quando você enfatiza categorias como fetichismo ou forma-valor, você perceberá como, né, justamente o fetichismo e a dominação impessoal, né, se espraiam por todas as células da sociedade. Insofar, I see indeed a political difference of different political conclusions of these different readings of Capital. Portanto, eu vejo sim uma diferença nas conclusões políticas desses dois modos distintos de ler o Capital. So now the questions of the second person. You had two questions, one related to Science of Value. This is a book of mine which until now exists in German and in Italian translation. I hope the English translation will come soon. If there is a Brazilian translation, I'm not sure. I hope one day also we will have such a translation, but until now there is not a concrete plan. Então, bom, a primeira pergunta da segunda pessoa diz respeito ao livro A Ciência do Valor, que é um livro meu. Ele, por enquanto, está em alemão, tem uma tradução em italiano, há uma tradução em inglês em processo, mas, bom, eu até gostaria que houvesse uma tradução para o português, uma tradução brasileira, mas não há nenhum plano concreto para tal. The second question from you was my opinion about the validity of the law of the profit rate to fall. Already in Science of Value, I criticized this law. I think there is not, you cannot really give reason that in the long run the profit rate must fall. The profit rate can do everything, but that you really can derive it must fall in the long run, the arguments are not enough. Bom, quanto à sua segunda pergunta sobre a minha opinião acerca da validade da lei sobre a queda tendencial, ou a tendência à queda da taxa de lucros, na Ciência do Valor, este livro eu já fiz uma crítica a ela. Eu não acho que você tenha como realmente afirmar, que a lei, quer dizer, que a taxa de lucros deve cair. Ao longo do tempo, a taxa de lucros pode se comportar de maneiras muito distintas, mas você não pode afirmar a priori que ela deve cair.
in the introduction to the 3 volumes, which now just came out, you can find a short version of my critique of this law of the profit rate to fall. Na introdução recém-publicada aqui no Brasil, na introdução do Capital, você vai encontrar uma forma abreviada da minha crítica a esta lei. Now the third question, or the third person who has 2 questions, when I understood correctly. The first is about original or primitive accumulation. Então, agora a terceira pessoa que tem uma primeira pergunta, se eu entendi bem, sobre acumulação originária ou acumulação primitiva. In the German text, Marx uses the term ursprünglich, die ursprüngliche Akkumulation, which I think is better translated with the original accumulation. Então, no texto alemão original, Marx utiliza o termo ursprüngliche Akkumulation, desculpem, eu não sou falando de alemão, que eu acho que é melhor traduzido como acumulação originária. When you use primitive accumulation, you have at least the association of a kind of discrimination. When we talk about primitive societies, then this expresses, oh, our society is so developed and they are so primitive. But this is not at all the case with accumulation, what Marx meant. He meant the first time we can speak of emergence of capitalism. Então, quando você usa o termo acumulação primitiva, você tem um certo tipo de discriminação quando, como por exemplo, nós falamos em sociedades primitivas, sociedades avançadas, então nossa sociedade é mais avançada do que a deles e assim por diante. Quando não era isso que Marx queria se referir. Ele queria se referir ao primeiro momento em que você tem, o primeiro tempo em que você tem a acumulação capitalista. Insofar, I also want to give an answer to a question which was not put here. Então agora eu quero dar uma resposta a uma pergunta que não foi formulada aqui. There are some theories that original accumulation also happens today, that there is a permanence of original accumulation, and I refuse at least this notion. Então, há algumas teorias contemporâneas que afirmam que a acumulação originária se reproduziria atualmente, seria, né, uma característica permanente do capitalismo que se encontraria hoje, e eu, em grande medida, recuso esta noção. Thank you. I was going to ask that question. What you have today is that certain fields where you can invest, that they are capitalized, that they may be capitalized for the first time, but they are already capitalized in a capitalist environment. Mm-hmm. And the real original accumulation, their capitalism emerged in a non-capitalist environment, and this is a big difference. Então, o que você pode dizer, na minha opinião, é que hoje você tem certos campos de investimento que estão sendo recém-capitalizados, mas é importante ter em mente que eles estão sendo recém-capitalizados em um ambiente que, em sua totalidade, já é capitalista, ao passo que na acumulação originária, o capitalismo estava emergindo pela primeira vez, e há uma diferença muito grande entre ambas coisas. And now the last question about the history and historical development, theoretical development, if we can really distinguish this, if we can separate this or not. Então, a última pergunta sobre o desenvolvimento teórico, o desenvolvimento histórico no capital, se podemos ou não separar essas duas dimensões. I think we can and we should separate this strictly. For example, when in the first chapter of Capital Volume 1, Marx speaks about value form in the third subsection of Chapter 1. This is a clearly theoretical development. Então, eu acho que sim, nós podemos e nós devemos separar de maneira estrita as duas coisas. Por exemplo,
quando, na terceira subseção do primeiro capítulo do volume 1, Marx fala em forma-valor, este é um desenvolvimento puramente teórico conceitual. It is not a historical narration about the emergence of commodity and money. The aim is, in the developed capitalist society, to understand the necessary relation between commodity and money. Não se trata de uma narrativa histórica sobre a origem da mercadoria e do dinheiro, mas sim uma maneira de, a partir das sociedades capitalistas mais avançadas, tentar entender como se estabelece a relação entre mercadoria e dinheiro. The idea that in capital we can find a so-called logical historical method goes back to a review written by Friedrich Engels, a review of this early text of Marx, a contribution to critique of political economy from 1859. A ideia de que no Capital podemos encontrar um assim chamado método lógico histórico se deve a uma resenha feita por Engels sobre o texto A Contribuição à Crítica da Economia Política, escrito por Marx em 1859. In this review, Engels argues that there is a kind of parallelism between the historical development and the theoretical development of the categories. Então, nessa resenha, Engels argumenta que há um paralelismo entre o desenvolvimento histórico e teórico das categorias. Marx never articulated such an idea. Marx nunca articulou tal ideia. However, in many Marxist threads of 20th century, Marx and Engels were seen as a total unity, one spirit materialized in two bodies. Nobody knows why, but two bodies. Mas em muitos marxismos, muitas tendências marxistas do século XX, Marx e Engels eram vistos como uma unidade, quase como que um espírito, ninguém sabe por que se materializou em dois corpos distintos. And so it was assumed that every statement of one of the two is valid for both of them. E assim foi assumido que qualquer afirmação de qualquer um dos dois era válido para ambos. And when Engels says there is a parallelism, then this must also be the opinion of Marx, and the whole construct was called logical historical method. Portanto, se Engels afirmava que havia um paralelismo, Marx devia pensar o mesmo, e o conjunto, essa construção foi chamada, esse construto foi chamado de método histórico-lógico, ou lógico-histórico. That this construction of Engels is not appropriate really for capital was discussed since decades, and I'm not the first to criticize this. Que esta afirmação de Engels não seja apropriada para o capital de Marx, é algo que já tem sido discutido há décadas. Eu não sou o primeiro a afirmar isso. However, perhaps I was the first to put the question why Engels could have this idea. And my answer was that Engels, when writing this review, was led on a wrong track by some remarks of Marx. I followed very closely the letters between them. So at the end, this logical historical method is the result of a misunderstanding between Engels and Marx. Então embora eu não tenha sido o primeiro a propor essa crítica, eu talvez tenha sido o primeiro a me perguntar, a colocar a pergunta e tentar respondê-la. Afinal, por que Engels propôs essa ideia, né, do método lógico histórico? E a minha resposta, a resposta que cheguei, é que Engels pode ter sido induzido a erro a partir de algumas observações do próprio Marx, porque eu segui muito de perto a correspondência entre ambos. Portanto, essa ideia de um método lógico histórico
pode ter surgido de um desentendimento, de uma incompreensão entre Engels e Marx. I wrote an article about this. It is translated in Portuguese. It appeared in Brazil in the journal Crítica Marxista. I forgot in which number, but it must be 1 year ago, perhaps 2 years ago. I'm sure you can find this. Eu expus essa ideia em um artigo que foi traduzido no Brasil, na revista Crítica Marxista, não lembro ao certo o número, mas foi 1 ou 2 anos atrás. Estou certo que vocês poderão encontrar. Sim. Bom, não, desculpa, a gente interromper assim, eu vou avisar os meus alunos que a gente precisa voltar para a sala de aula para fazer a segunda parte da aula, tá? Agradeço enormemente ao professor Michael Heinrich e também o professor André Castro pela tradução, e quem não é meu aluno pode ficar aqui até o fim, tá bom? He told his students they have to go back to resume classes. So he thanked both of us, and who is not his student can stay. This is subversion. Ok. Ok. Vamos fazer então uma last rest round. Só que Let's leave. Vamos esperar a turma do professor Gabriel, a quem também agradecemos, enfim, sair. Sim, por favor, Sávio. Boa tarde, obrigado, Michael, pela conferência, muito interessante. Alguns anos atrás, a mesma revista Crítica Marxista, se não me falha a memória, publicou um artigo no qual questionava a abordagem filológica adotada no contexto da nova edição crítica dos estudos de Marx e Engels, a Mega 2. O argumento fundamental ali presente era de que esta abordagem implicaria em uma despolitização do texto de Marx. Não li errado, não, né, Sávio? Maurício Vieira, da Federal Fluminense. A minha pergunta é: como você vê o empreendimento da Mega 2 e como você vê esta relação entre uma abordagem filológica e a política? Stating that it would conduce to a depolitization of Marx's work. So, how do you see this undertaking of the second Mega, and how do you see this critique, or to see it better? How do you see the relationship between politics and the philological method? Okay. Posso fazer? A minha pergunta ela é específica de um conceito que só vai aparecer no volume 3 do Capital, que é reificação, porque a pergunta que eu queria fazer é, no século XX, no começo do século XX, esse conceito tem um ar de centralidade que vai ser muito interpretado por causa do Lukács, por causa do Goldman e outros autores da teoria crítica, mas que quando eu me deparo com o texto do Marx, esse conceito, só vai aparecer no capítulo 48 do volume 3. E aí parece que é um conceito extremamente bobo, em alguma medida, mas que vai ser muito centralizado no século XX. E aí minha pergunta é, esse é uma questão central mesmo? É apenas só mais uma confusão com as manifestações do fetichismo na mercadoria? Ou tem alguma outra coisa envolvida nisso? É uma coisa epistemológica, como o Lukács próprio vai colocar? Ou é isso mais a posição? Qual que é a posição de Marx em relação pelos textos do conceito?
is this one case more confusion with concept of fetishism, or this concept is really important? Tudo bem? Acho que é só, André. Aí a gente faz as últimas coisas. So these are the last, so you can answer and make your final remarks. I will start with. Sorry. I will start with the last question. The term reification, or the verb which is combined with this noun, you also can find in the first volume of Capital. It is not only in the third. Marx, I think he was not so precise to separate certain notions. It is not like Max Weber, who is defining. It's somehow opposite to him. However, I wouldn't say reification and fetishism is synonymous. Reification, in my reading, is a little bit more narrow. It really comes to this point that something becomes a thing, Verdinglichung, making something to a thing. Então, bom, ele começou pela última pergunta sobre o conceito de reificação, ou que parte da associação de um nome a um verbo, né? E que pode ser encontrado já no volume 1, não apenas no volume 3. Né? E ele diria que não há uma separação estrita entre os conceitos de reificação e fetichismo, no sentido de que Marx não era um autor como Max Weber, que define de maneira muito precisa o tempo todo, na verdade atuava de maneira oposta, então não há uma separação tão clara, mas também não significa que sejam sinônimos. Na sua leitura, né, reificação tem um sentido mais específico, mais estreito, no sentido de coisificar, de transformar em coisa. Não vou reproduzir o termo em alemão que ele utilizou, mas enfim, coisificar ou transformar em coisa. While fetishism also includes the power, that the things have the power over you. Insofar, fetishism is a more general, on the one hand, a more general expression, but also a more an expression which includes more content. The Verdinglichung is just focused on the difference between the relation and the thing, and fetishism already expresses the domination from the things over the persons. Então, a diferença fundamental é que o conceito de fetichismo implica, traz a noção de poder, né, o poder das coisas sobre as pessoas. Né? Portanto, é um conceito que abarca um conteúdo maior, porque enquanto reificação diz respeito, né, à transformação, apenas a transformação em coisa, ou a coisificação, né, fetichismo abarca o sentido do poder das coisas sobre as pessoas. Now to the question of philology and politics. The method of Mega in Germany is called historical critical method. In English-speaking countries, usually it is said critical addition. Bom, então, partindo para a pergunta sobre filologia e política. Na Alemanha, chamamos o método da Mega de método histórico crítico, e nos países de língua inglesa se costuma falar em edição crítica. The big difference between such a critical edition and a non-critical edition is that these non-critical editions believe they have either already a finished work or they have an unfinished draft, but they know what the author wanted to do, and they publish the book in a way the author would have done. Então, a grande diferença entre uma edição crítica e uma não crítica é que
as edições críticas, ou melhor, as edições não críticas, as edições tradicionais, das duas uma, ou acreditam terem a obra acabada em mãos, estarem publicando a obra acabada, ou, sabendo que não se trata de uma obra acabada, acreditam que, ao saber o que o autor gostaria de ter feito ou quis fazer, que eles estão publicando, né, aquilo que o autor teria publicado. The critical editor is clear in his mind or her mind that it is not known what the author would have done. And in so far, we publish what we have as precise and original as it is possible. O editor crítico tem claro para si que, ao não sabermos aquilo que o autor teria feito, né, nós devemos publicar a edição mais precisa, o material mais preciso possível, mais fiel possível. Insofar, a critical edition very often undermines older editions, but not only as edition, but also as the belief I have the finished work in hand. So the critical, philological edition has an enormous subversive power. Portanto, a edição crítica, ela subverte, ela mina a ideia de que nós temos a edição acabada, que nós conhecemos a intenção do autor, né, e que se expressa naquela edição. Portanto, ela tem um potencial enormemente subversivo. And of course, a critical edition is attacked by persons who want to stick to the old belief. And they say, oh, it doesn't fit what you do, or it's not necessary. Então, é claro que uma edição crítica vai ser atacada para as pessoas que se agarram às crenças estabelecidas e que, portanto, vão dizer, não, isso não se encaixa no que sabemos do autor, ou então não é necessário. A few years ago, I was occupied with the history of critical editions. And the first works for which a kind of critical edition was tried to do were the Gospels, the New Testament, in the late 17th century. Eu, há alguns anos atrás, estava estudando a história das edições críticas e descobri que a primeira edição crítica de algum texto que se conhece é uma edição dos Evangelhos, na verdade, do Novo Testamento, feita ainda no final do século XVII. And it was clear to the researchers, the oldest versions of the New Testament are not the Latin written versions, but the Greek, in ancient Greek written versions. E era muito claro para os pesquisadores que as primeiras versões do Evangelho não eram as versões mais antigas em latim, mas assim as versões mais antigas escritas em grego antigo. And they started to publish such old versions and also point to the differences to the Latin versions, which were widespread. E eles não apenas publicaram essas versões originais, versões mais antigas, mas também apontaram as diferenças entre as edições originais, vindas do grego original e as edições em latim, que naquela época eram amplamente disseminadas. And they were criticized. There was one article in England from a conservative priest. He wrote, "We have our Gospels. We don't need these old Greek texts. We stay to our Latin Gospels." E eles, obviamente, foram criticados. E houve, por exemplo, um artigo de um sacerdote conservador na Inglaterra que afirmou abertamente o seguinte: nós temos os nossos evangelhos, nós não precisamos desses evangelhos do antigo grego. And I think such a kind of critic you mentioned, I didn't read the article. I cannot say concrete about this person, but I read other articles. These articles, they go in a similar direction.
E, bom, eu não posso falar sobre esse artigo específico dessa pessoa que eu não li, mas eu li outros artigos que vão mais ou menos na mesma direção, e me parece que o conjunto dessas críticas vai sempre nessa mesma direção. They have certain additions, and they draw from these additions certain political consequences. This is Marxism, or this is the correct Marxist attitude. Eles têm certas edições e tiram delas certas consequências políticas. Este é o verdadeiro Marx, esta é a verdadeira atitude marxista, e assim por diante. And now comes a critical edition and shows that the old edition has some mistakes, is in some respect not sufficient, and by this also certain political implications are questioned. E aí vem uma edição crítica que mostra que aquela edição anterior tinha alguns erros, não era suficiente, portanto, algumas dessas consequências políticas são postas em questão. And instead of arguing politically what are the correct political conclusions, they say, oh, I don't want to do philology, I want to do politics. But this means only that philology they did in the past shall maintain, shall not question. And this, in my view, is an extremely dogmatic attitude. E, portanto, ao invés de discutir politicamente quais as consequências que devemos tirar, quais as conclusões às quais devemos chegar, eles simplesmente dizem, recusam a filologia. Não quero saber de filologia. Quando, no fundo, o que eles querem apenas dizer é que a filologia feita no passado é aquela a qual querem, enfim, se manter, né? Com a qual querem se manter. Portanto, é uma atitude bastante dogmática. É isso. Bom, então, com isso, agradecemos ao professor Michael Hendricks. Thank you very much, Michael, for this wonderful presentation. Muito obrigado por essa conferência extraordinária. Obrigada a todas e todos pela presença, pelas perguntas. Enfim, obrigado também ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, ao Centro de Estudos Marxistas, e obrigado pela paciência com este tradutor improvisado que vos fala, e obrigado ao IFCH, como sempre. And thanks that you brought my bad English in good Portuguese. Isso eu já não tenho certeza. E obrigado ao pessoal da transmissão, à Secretaria de Eventos, é claro, que sempre viabiliza as nossas transmissões com a competência técnica de sempre. About this, I'm not so sure that. English is good Portuguese. At least I try. Professional translators.